Marcos capítulo 10, verso 17, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós acreditamos em uma janela de oportunidades que se abre hoje nessa noite, Pai. Pai, eu sei que nós estamos aqui não foi por um mero acaso, nem um mero convite, Deus. Ainda que homens e mulheres de Deus foram usados pelo Teu Santo Espírito para nos trazer e nos convidar para estar nesse local, Pai. Antes mesmo que nós existíssemos, ainda no ventre da nossa mãe, porque a Bíblia diz que Tu tinhas desde lá um plano para as nossas vidas. Antes mesmo, no Teu livro, Tu escreveste que esse dia aconteceria, Pai. Por isso esse dia não é um mero acaso. Quando se abre uma oportunidade dos céus hoje, nessa noite, nesse lugar, é porque o Senhor planejou, o Senhor idealizou. Não foi ideia de homens, não foi planos de homens, mas foi plano do próprio Senhor. E é por isso que te pedimos, fala conosco de uma forma tão especial, poderosa e agradável, em nome de Jesus. Digam amém. O tema dessa mensagem é: e se você tivesse só mais uma oportunidade? E se você tivesse só mais uma chance? Você já parou para se perguntar? E eu me pergunto muitas vezes sobre isso, porque tem algo que pulsa dentro do meu coração muitas vezes. É o fato de que nós não conhecemos as batalhas espirituais e as guerras que são travadas todos os dias em volta de nós no mundo espiritual. Às vezes a gente talvez olhe para a nossa vida e de repente você bateu um carro, de repente você caiu da moto, de repente você perdeu algo, de repente você foi assaltado, aconteceu alguma situação adversa e complicada na sua vida. E quando você olha essa situação, isso te desagrada. Mas se nós começarmos a parar para pensar na nossa vida, Deus tem nos livrado mesmo sem nós percebermos de muitas mazelas. Deus tem te protegido, Deus tem guardado a tua casa, Deus tem guardado a tua família, o teu casamento. Falei aqui dos meus 10 anos de casamento. É impossível eu não conseguir perceber que hoje nós estamos vivendo o resultado de orações que nós fizemos lá no início do nosso namoro, há 13 anos atrás. E hoje eu olho com uma família depois de 10 anos, eu falo: Deus, Tu tens sido fiel. Mas quantas vezes, provavelmente, ó Deus, Tu me protegeste, Tu nos guardaste. Quantas vezes Deus já te protegeu? E Jesus tem passado por perto de nós. Esse culto, ele não é um mero acaso. E é por isso que eu orei por isso. Porque você precisa entender que Jesus está passando hoje aqui nessa noite. Jesus, ele marcou um encontro com você nessa noite. Jesus, ele tem um desejo de fazer algo especial nessa noite. Talvez que você nem planejou, você nem imaginou. Mas a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que existe em você um desejo de viver para Deus, ainda que você nem perceba isso. E essa palavra que nós lemos aqui, ela fala da história de um homem que perdeu a maior oportunidade da vida dele. Um jovem, diz a Bíblia, é conhecida como a história do jovem rico. E eu aprendi que todas as vezes que Jesus estiver presente num ambiente como esse, se abrirá perante nós inúmeras janelas de oportunidade. Mas a pergunta é: você está preparado hoje, nessa noite, para aproveitar essa oportunidade que pode ser a última ou a única da sua vida?
Eu já compartilhei há um tempo atrás uma história que me chamou a atenção e que aconteceu comigo. Eu acompanhava um jovem durante um período, alguns meses. E esse jovem, nós levamos ele para o encontro com Deus, era um jovem de 16 anos de idade. E na época eu era pastor de jovens, e nós acompanhamos durante um tempo, levamos para o encontro com Deus. Eu fazia visitas, porque eu tinha, até com a família dele, eu havia conhecido, nós estávamos em alguma negociação quanto ao meu trabalho. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de me aproximar dele como homem de Deus. E eu entendi em determinado momento que Deus não tinha me chamado lá para fazer negócio, e não deu certo. Mas Deus tinha me chamado porque tinha um propósito na vida daquele garoto. E durante um tempo aquele garoto foi tocado, mas eu me lembro muito bem. Um belo dia, eu recebi uma ligação de manhã bem cedinho dos familiares dele. E falaram assim, olha, não tem mais o que nós fazermos. Ele foi assassinado hoje nessa madrugada. Ele era envolvido com droga. E aquilo mexeu com o meu coração, aquilo machucou meu coração. Eu fiquei mal, eu chorei muito nesse tempo, nessa situação. Porque eu acreditava verdadeiramente que uma transformação estava acontecendo, eu acreditava que as oportunidades haviam sido aceitas da melhor forma, e quando aquilo aconteceu, eu me perguntei muito, Deus, por que isso aconteceu? Não era nem para que isso aconteceu, Deus, por que isso aconteceu? E eu trago isso à tona para a tua vida, não porque mexer nessa história é algo extremamente agradável para mim, mas porque mexer nessa história se fala sobre uma época da vida de alguém, assim como esse jovem rico, segundo a palavra, que teve uma oportunidade, que em muitos momentos pode ser uma das muitas oportunidades, mas nesse momento era a oportunidade, era a última oportunidade, era um momento especial que Deus tinha preparado. Você está aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, e talvez Deus tenha preparado essa oportunidade, esse momento especial. Só que as nossas vidas, todas as vezes que eu falo sobre oportunidade, eu preciso falar sobre isso, que a nossa vida, ela é um resultado de oportunidades que nós aceitamos ou deixamos de aceitar. Oportunidades que você aproveitou, oportunidades e chances que você tomou com unhas e dentes, falou, Jesus está passando, eu não vou perder a oportunidade de tocar nele. A Bíblia é recheada de fatos dessa forma. Jesus, por onde quer que ele passava, ele era reconhecido pelos seus milagres. Haviam pessoas com toda a sorte, com todo problema, com todas as doenças, enfermidades. E elas sabiam que se houvesse uma oportunidade, elas não poderiam perder. E aí você vê a mulher do fluxo de sangue. Aí você vê o cego Bartimeu, pessoas que gritavam, clamavam pela presença dele. E a pergunta hoje é, Jesus está passando, você está disposto, você está disposta hoje a largar tudo e entregar a sua vida na mão dele e falar, Deus, toma conta da minha vida, está aqui a minha vida, eu não sei conduzir ela. Mas essa é uma janela de oportunidade que se abre hoje, nessa noite. Quarta-feira passada, nós tivemos um culto especial aqui, poderoso. O pastor Lorival trouxe uma mensagem e nesse momento um garoto aceitou. Um garoto, na verdade foi o Felipe e a Maria, não foi semana passada? Foi, né? Eu acredito que foi no domingo no outro. E um garoto me procurou no final do culto, junto com seu pai, e ele havia aceitado Jesus. E eu falei assim, que bom que você tomou essa decisão na sua vida. Eu falei para ele, se eu com a tua idade tivesse tomado essa decisão, talvez hoje a minha vida estaria muito mais além para aquilo que Deus preparou. Você precisa perceber que Deus preparou tantas coisas especiais para você e para a sua vida, mas isso tudo tem a ver com uma oportunidade. Nós vamos perder inúmeras oportunidades boas e ruins em nossa vida, mas existe uma que nós jamais vamos poder perder, que é a oportunidade quando Jesus passar perto de nós. Para você entender essa história do jovem rico, a Bíblia diz que Jesus estava passando por aquele local, esse homem, ele corre na direção de Jesus, ele se ajoelha perante Jesus, ele se prostra na presença dele, faz a pergunta certa, ele fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria entender mais sobre a vida eterna, ele queria a vida eterna. E Jesus começa a falar com ele sobre os mandamentos. Olha, tem esse mandamento, não adulterarás,
não matarás, ele vai começando a falar sobre todos os mandamentos, e ele, como um homem perfeito, desde a sua mocidade, ele vira e fala, mas tudo isso eu tenho feito, eu já tenho feito isso da melhor forma. E aí Jesus fala, só que te falta uma coisa, existe algo no teu coração que eu preciso tocar, existe algo no teu coração que eu preciso modificar, existe algo no teu coração que não está compatível com a pergunta que você me fez pelo que você quer. E ele diz assim, sabe as suas propriedades, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que esse jovem, ele sai contrariado, triste, porque a Bíblia diz que muitas eram as suas propriedades. Ele tinha muito, só que verdadeiramente aquele era o problema dele. Ele até reconheceu Jesus, ele sabia sobre os feitos de Jesus, mas ele encontrou com Jesus e não foi suficiente para ele tomar uma decisão de vida. Mas você hoje está tendo um encontro nessa noite com Jesus e a pergunta é, você está disposto a tomar uma decisão na sua vida? Você está disposto a pegar a sua vida, independente de qualquer condição, e dizer, Deus, toma, eu não consigo tocar minha vida sozinha. Porque hoje o que eu estou apresentando para você não é uma das tuas oportunidades. Diga assim, é a oportunidade. É a oportunidade. E é por isso que eu quero compartilhar que para nós vivermos essa oportunidade, para nós usufruirmos dessa oportunidade, para nós vivenciarmos essa oportunidade, nós precisamos primeiro entender a graça. Entender a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. O que significa isso? Você não pode fazer nada para que você ganhe ela. Você não faz ela por mérito, simplesmente você ganha. Marcos 10:17 diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção nisso. Ele diz assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele já começa, de certa forma, certa, porque ele queria saber sobre a eternidade, mas talvez o conceito, os paradigmas e o que ele entendia sobre a sua cosmovisão bíblica, a sua visão bíblica, o seu ver sobre Jesus, estava contaminado. Porque ele fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Quais são as atitudes, quais são os métodos, qual é a forma que eu preciso agilizar a minha vida para que eu entre da forma certa e para a porta que tu preparaste para mim? O que eu faço para eu aproveitar essa oportunidade? Isso levanta uma pergunta, talvez no nosso coração, de você se perguntar, como é que nós conhecemos Jesus verdadeiramente? Muito raramente no nosso país, na nossa nação, muito raramente você vai encontrar, talvez não exista, alguém que nunca tenha ouvido falar sobre Jesus. Porque nós vivemos num país predominantemente cristão. Você nasceu desde lá do início, mesmo quando te levaram, mesmo que não seja na igreja evangélica, ou de repente na igreja católica, quando te levaram para a primeira Eucaristia, para a Crisma, ou de repente em outra religião, desde lá do início você ouviu falar sobre Jesus. Você tem a sua percepção sobre Jesus. E no nosso país, todos nós de alguma forma temos uma influência cristã. Até a nossa legislação tem uma grande influência cristã. Mas a pergunta é, o que nós entendemos sobre Jesus? Sobre a vida eterna? Sobre o reino de Deus? Porque esse jovem rico, ele representa alguém que é fazedor de coisas. E eu queria talvez desmistificar isso hoje aqui na sua cabeça, nessa noite. Essa perspectiva de que eu tenho que fazer muito para Deus, eu tenho que fazer muito para Deus, entender a graça, é isso. É você entender que isso é um favor imerecido, você não merecia. Mas Jesus morreu morte de cruz por mim, por você. Não tem nada que você faça de tão especial que vá fazer você herdar a vida eterna. Não é pelo que você faz. E esse homem, ele representa alguém que tenta fazer muito para Deus. Deus, eu vou dar muita oferta.
Deus, eu vou servir muitas as pessoas, eu vou dar cestas básicas, Deus, eu vou ajudar meu próximo, e aí eu tenho garantido o meu lugar no céu. A Bíblia, ela fala o contrário sobre isso, porque é graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. Porque diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós fomos criados num ambiente meritocrático. O que é meritocrático? É de mérito. Quando a gente é pequeno, a gente aprende esse ambiente, olha, estuda, senão você não vai passar. E eu vejo de vez em quando a gente cobrando a minha filha de estudar, ela tem 7 anos de idade, e às vezes ela fica com preguiça, e nós sempre falamos para ela que as notas que ela tem vão ser condizentes àquilo que ela se esforça. Isso é mérito. Mas na graça de Deus não funciona assim, não é mérito meu, nem é mérito seu, é mérito de Jesus por nós, simplesmente porque Ele nos amou. Diga amém. Ele te ama. O jovem rico, ele faz uma pergunta especial, mas ele esperava uma resposta afirmativa, como alguém que esperava que Jesus dissesse, nossa, como você é perfeito, o teu lugar está garantido. Jesus disse, não, te falta uma coisa, porque tem aquilo que está entranhado no teu coração, e eu preciso transformar. Tu realmente fizeste muita coisa, mas isso como fazedor não te garante o lugar. O que garante o local é você entender quem eu sou e o que eu fiz por você. Jesus ama você. E às vezes você precisa entender que não é pelo seu mérito. Talvez a salvação ela vai te parecer mais natural, você vai perceber o que Deus quer falar com você quando você entender a graça. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, um cara importante. Em determinado momento, esse homem com lepra, ele recebe uma direção para encurtar a história, para que ele descesse no Rio Jordão e desse 7 banhos. E a primeira contestação dele foi, por que nesse local de águas tão ruins, se tem um rio Damasco, tem outros locais, por que eu devo descer nesse local? Sabe o que é isso? Complicação. Eu acho que tem que ser difícil, eu acho que tem que ser complicado, eu acho que tem que custar caro. E aí Deus diz pra gente, é de graça. É de graça. Você não precisa fazer muito, você não precisa tentar agradar de toda forma a Deus para acreditar que você tem a salvação por causa disso. Nem agradar os homens, nem fazer muito. Simplesmente a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. É quando eu digo, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Tu és o dono da minha vida. Eu falei no culto passado, domingo, que o Senhor dá aos nossos amados enquanto nós dormirmos, Salmos 127. Que Deus é esse que prova que não é nem pelo seu trabalho, é porque Ele te ama, porque Deus cuida de nós até quando nós dormimos. Entenda a graça de Deus. Número 2, para viver essa oportunidade, nós precisamos renunciar a tudo que nos afasta de Deus. E aqui que começa a dificuldade. No verso 21, Marcos 10, 21, a segunda parte dele eu vou pegar. Diz assim, falta-te uma coisa. Porque tem todo esse início, mas eu quero que você pegue essa segunda parte. Que diz assim, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e toma a tua cruz, então me segue. Se você encontrasse hoje com Jesus, se você verdadeiramente pudesse encontrar com Ele face a face, qual seria talvez o tesouro que você tem, que Jesus te pediria para que você renunciasse? Porque nós estamos falando, porque essa palavra ela fala sobre um homem, depois a gente vê uma palavra conhecida, que é muito difícil um rico entrar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa agulha não é agulha de costura, mas ainda assim era muito difícil que um camelo passasse. Essa palavra, ainda que fale sobre isso, em seguida ela fala por quê. Ela fala porque isso é mérito de Deus, só Deus pode fazer isso por nós. E ainda que essa palavra fale sobre isso,
Ela falava sobre a história de um homem que precisava renunciar a algo que afastava ele de Deus. E a pergunta para você hoje é: o que tem te afastado de Deus? Porque talvez seja finanças. Talvez você construiu um castelo em volta de você gigantesco, de bens, de fortuna, e isso tem te dificultado se aproximar de Jesus, porque é tão confortável e é tão agradável, que às vezes você não precisa de nada, e há uma visão parece de suficiência. Eu tenho tudo que eu preciso, então eu estou muito bem, porque Deus nunca prometeu para nenhum de nós que Ele nos daria estabilidade. Ele prometeu que Ele estaria conosco no meio da adversidade. Ele sempre esteve com você. Ele sempre cuidou de você, mesmo quando você não percebe. Mas a pergunta é: o que tem te afastado? Às vezes pode ser um namoro. Você chegou talvez hoje aqui, nessa noite, e Deus está pedindo as contas desse namoro. Talvez você chegou hoje aqui nessa noite, Deus está pedindo as contas de um trabalho. Você chegou aqui nessa noite, talvez Deus está pedindo as contas de algo na sua vida que tem te afastado dele. Só você e Deus sabe quais são essas situações. Ninguém precisa colocar o dedo na tua ferida aqui, mas Deus pode te tocar de uma forma dizendo: eu tenho algo especial para você. Mas para você aproveitar essa oportunidade, você vai precisar renunciar a algumas coisas que existem na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que não é uma palavra às vezes tão agradável, mas entenda, idolatria não é só uma questão de nós falarmos de talvez uma imagem de fundição. Idolatria, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. É tudo aquilo que nós prestamos adoração, é tudo aquilo que tem a nossa atenção completa, e é tudo aquilo que era para ser o local de Deus, e nós colocamos uma pessoa, nós colocamos coisas, nós colocamos situações. E Deus nos chama nessa noite falando: olha, chegou o momento de renunciar, eu tenho mais para você. E às vezes Deus tem mais, inclusive nessas áreas. Eu queria até botar uma informação no meio disso, já que eu estou completando hoje 10 anos de casado. Fale mais um glória a Deus aí. Você vai me ajudando nisso. Eu renunciei muita coisa, principalmente de relacionamento. Eu digo que esse é meu testemunho lá do início da minha conversão. E eu falei uma vez muito claro para Deus. Eu falei assim: Deus, eu não vou me envolver com ninguém de qualquer forma. Depois que eu me converti, eu só me envolvi com uma pessoa, eu só conversei com uma pessoa, eu só tive perspectiva de ter um relacionamento com uma pessoa, que foi a minha esposa. E eu falei na época para Deus: Deus, eu vou me preparar desde agora para uma mulher que eu ainda nem conheço. Eu falei: eu preparo meu coração para receber uma mulher que eu ainda nem conheço. Eu não conhecia a minha esposa, mas eu já me preparava para ela, e eu já me preparava para casar e para ter minha família. Sabe por quê? Que eu falei: Deus, há situações na minha vida, primeiro, que eu não posso colocar ninguém no teu lugar. E segundo, que tu preparaste algo especial para mim. Enquanto eu não aprender a renunciar, isso não vai dar certo. Você está entendendo? Que Deus tem preparado para você tantas coisas perfeitas. Esse homem corre atrás de Jesus, ele se ajoelha, ele reconhece inclusive que ele era Deus, ele ainda fala: bom mestre. Jesus fala: não, bom somente a Deus. Ele reconhece que Jesus era Deus, ele faz a pergunta certa, mas ele não renuncia. Lucas capítulo 9, 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, então siga-me. Você quer a oportunidade de viver com Jesus? Comece a se negar. Entregue seu coração para Ele, seus desejos a Ele. Andar com Jesus é o projeto mais maravilhoso da terra. Irmãos, entender o valor, entender o preço dessa oportunidade, o valor dessa oportunidade que Deus está te dando hoje, nessa noite, facilita a renúncia. Olha a troca que você está fazendo de uma vida que no futuro não vai dar certo, por alguém que te preparou a eternidade. Porque não é alguém que te preparou poucos e bons momentos nesse local. É alguém que te preparou a vida inteira e a eternidade para viver junto com Ele. Filipenses capítulo 3, 7, 8 diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Amém. Eu lembro de uma história sobre, quando eu penso no jovem rico, que é sobre Zaqueu. Zaqueu teve uma forma diferente de receber a presença de Jesus. Olha o que diz em Lucas 19. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Hoje você pode fazer a sua escolha. Quais são as escolhas que você vai fazer? Eu me lembro que logo que eu conheci a Jesus, eu me lembro que foi algo especial na minha vida, porque eu tinha algumas situações de perdão a liberar. E eu conheci a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entrei num processo, mas aquele processo eu sabia que tinha sido preparado por Deus. E eu me lembro que talvez dos momentos mais difíceis, foi quando eu fiz uma ligação para uma pessoa que tinha me feito muito mal no passado, muito mal. Ligação não, desculpa, perdão, eu mandei um e-mail. Eu tinha esse e-mail, eu não tinha o contato, e eu mandei um e-mail, eu mandei uma palavra de Deus. E eu me lembro direitinho, que quando eu mandei essa palavra de Deus, que era Isaías 1,18, eu recebi uma mensagem de volta falando: eu sabia que um dia Deus ia te mostrar o quanto você estava errado. E naquele momento, o meu velho homem queria xingar. O meu velho homem queria brigar. Mas Deus pulsou no meu coração que eu estava num processo de que eu tinha conhecido a graça dEle. E que eu estava num processo de renúncia e que tudo ia valer a pena. Talvez eu não estivesse hoje aqui, nesse lugar, aqui em cima, se eu não tivesse renunciado muito lá atrás. Principalmente as minhas vontades, para fazer com que as vontades de Cristo prevalecessem sobre a minha vida. Você veio para esse lugar hoje, eu sei que você não vai sair daqui sem tomar uma escolha que vai mudar a história da tua vida e vai mudar a tua eternidade. E eu estou te falando isso porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque nesse ambiente nós estamos muito bem. Mas só Deus e você sabe, quando você sair daqui, você chegar na sua casa, às vezes você vai enfrentar uma guerra, você vai enfrentar uma luta, às vezes é um casamento complicado, às vezes é um problema de finanças, você vai olhar, como eu tenho dito aqui, para a sua vida, para tudo aquilo que Deus prometeu, e você vai falar: como isso é incompatível a Deus. Mas Deus, Ele fala para você: segura as pontas. Eu só preciso estar contigo, só entrega a tua vida para mim. O que é isso? É descansar em mim. Renuncia a isso, porque você já percebeu que você não aguenta mais lutar pela força do seu próprio braço. Às vezes a gente não percebe isso, a gente está dando murro em ponta de faca. A Bíblia fala, por exemplo, de uma mulher que é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela passou 12 anos com uma enfermidade e ela tentou de tudo que ela poderia. Provavelmente procurou todos os médicos, tentou todas as situações. Às vezes a sua condição é essa. Você está aqui nesse local e você já tentou de tudo. Deus, eu não aguento mais. Eu já tentei e nada dá certo. Está complicado. Parece que quanto mais eu tento ajeitar as coisas, mais parece que as coisas se emboletam. E Deus diz: olha, descansa em mim hoje, nessa noite. Descansa a sua vida em mim. Coloca a sua vida no meu altar. Renuncia a esse direito de querer mudar as tuas coisas, de fazer isso pela força do teu braço. Coloca tudo nas minhas mãos. Renuncia aquilo que afasta a gente um do outro, e eu vou mudar a história da tua vida. Eu falo isso com certeza e eu coloco a minha mão no fogo. Não tem ninguém que verdadeiramente tenha aproveitado uma oportunidade quando Jesus passou e descansou nele, que não tenha uma vida muito melhor hoje. Entenda, eu não estou falando que Deus ele vai te abençoar financeiramente, que você vai ter muito, que você vai ser abastado financeiramente, ainda que eu acredite que Deus possa fazer isso. Mas ainda que você não tenha nada, vai existir uma paz no teu coração, que você vai saber que só Deus pode te dar. E essa paz é bom quando tem muito ou quando tem pouco. Essa paz é bom quando
A gente passa por adversidade, hoje a gente está passando pelos melhores momentos da nossa vida. É o momento que você diz, independente das circunstâncias que eu vivo, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor está comigo porque eu renunciei tudo para viver perto dEle. E número 3 e último, experimentar o amor incondicional do Pai. Marcos capítulo 10, verso 21 diz assim, já a primeira parte, só o início. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu quero ficar só até aqui. E Jesus, olhando para aquele jovem rico, ele o amou. Eu troquei o lado do versículo por um objetivo. Porque o interessante disso é que Jesus, ele nos ama, antes até mesmo de ouvir da nossa boca se nós renunciamos tudo por Ele ou não. Porque Jesus, ele tem uma capacidade de amor incondicional por mim e por você, que não interessa o quanto você faça coisas boas, Ele continua te amando porque Deus é amor. É claro que isso se distancia em muitos momentos, se você não vive os propósitos dEle, no centro da vontade dEle, isso te distancia muitos momentos dEle e daquilo que Ele tem preparado para você, que são coisas maravilhosas. Mas a verdade é que ainda se você não faça essa escolha por viver sempre com Ele, Ele continua te amando. Só que as nossas escolhas definem o nosso destino. Porque Jesus não define o nosso destino. A porta está aberta. Nós podemos fazer uma escolha. Eu acredito se pudesse, mas Ele não pode negar a sua própria natureza, nem as suas próprias palavras. Ele não pode ir de contra as suas próprias palavras. E se eu pudesse, eu te empurrava Jesus goela abaixo. Eu gosto muito de falar isso aqui, que às vezes a gente sempre encontra no nosso início de caminhada um crente enjoado, chato. Aquele crente que vira para você, olha, se tu não for hoje para a igreja, tu vai para o inferno. Aí você fala, misericórdia, que Deus é esse? Ou alguém que chega com você e fala, olha, tu tem que ir hoje para a igreja. O cara te liga de manhã, de tarde, de noite. Quem já passou por isso? O cara te ligando para ir para a célula, te manda 400 mensagens por dia. Faltou uma semana para a célula, ele manda assim, olha, falta 7 dias para a célula. Dia seguinte, falta 6 dias para a célula. 1 hora antes da célula, tu já está chegando, olha, não, está chovendo. Não, eu vou dar um jeito, eu vou te pegar aí. Mas sabe por que as pessoas fazem isso? Porque aquilo que é bom para a gente quer compartilhar com quem a gente ama. Essa pessoa, ela só é chata contigo, e ela só tenta te empurrar a goela abaixo, porque ela sabe como a vida dela mudou, e ela quer que a sua também mude. E eu creio que a sua vai mudar, porque você vai fazer escolhas especiais hoje. Glória a Deus. O amor de Jesus, ele não exige. Essa é a essência dele. Ele não exige de nós. Sim, ele exige uma renúncia. Por exemplo, a Bíblia também fala sobre perdão. Se nós quisermos ser perdoados, nós devemos perdoar. Mas quando se trata do amor incondicional do Pai, Ele é incondicional porque não tem condições para Deus nos amar. Ele simplesmente te ama. Ao ponto que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho único, para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta é, você crê nesse Deus? Que te ama, que é apaixonado por você, que vai viver uma vida próxima de você. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Nem o nosso pecado pode nos afastar do amor dele, nos afasta em muitos momentos dele. São coisas diferentes. E é por isso que nós precisamos fazer escolhas hoje, porque Ele vai te amar, Ele vai continuar te amando.
Mas Ele não empurra decisões goela abaixo na sua vida, mas Ele sempre está com uma expectativa. Ei, meu filho, eu espero por você. Deus não te ama mais nem menos por algo que você faz ou deixa de fazer. Ele te ama e hoje Ele faz um convite para você. E a pergunta é, você aceita esse convite? Você aceita andar com Ele? Você aceita hoje descansar nele e dizer, Deus, pronto, eu não aguento mais, eu não vou mais lutar, eu quero que o Senhor lute na minha vida, transforme a minha vida, transforme minha casa, minha família. Eis-me aqui, Senhor, muda a minha história. E quando nós fazemos isso, Ele diz, não só eu te amo, como nós vamos viver a eternidade juntos. E você vai perceber como eu vou mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Aplauda o Senhor. E o testemunho é esse. 1 João 5:11. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Sabe o que significa? Só existe um caminho que nos leva a Deus. E a Bíblia diz que esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse caminho é entregar tudo nas mãos dele e dizer, Jesus, eu não tenho capacidade, mas eu sei que tu tens a capacidade para mudar a minha história e mudar a minha vida. O jovem rico diz, bom mestre, e ele fala, bom somente a Deus, ele reconhece. Talvez você hoje esteja nos visitando, e você até já ouviu falar sobre Jesus, e você reconhece, eu reconheço que Ele é Deus. Mas aí qual a decisão que você toma hoje? Há 15 anos atrás, basicamente um pouco menos, eu tomei essa decisão. E eu amo falar isso, que eu estava na antiga igreja ali em cima. E eu vejo como muitos irmãos que vêm aqui na frente, muitos irmãos que levantam a mão, que Deus toca da mesma forma que um dia Deus ele fez essa mudança na minha vida. E eu me lembro quando Deus começou a falar nesse local, Ele começou a pulsar no meu coração. Eu entendi que era um momento de decisão. Eu entendi que eu precisava mudar a história da minha vida. Eu sabia que eu precisava muito de Deus. Eu não tinha mais expectativa sobre o que eu ia fazer. Eu me sentia muito perdido mesmo. E não me faltava muita coisa, mas me faltava algo que não me preenchia. E uma vez certa pessoa me disse, isso marcou meu coração e você já deve ter ouvido. Tem um buraco dentro do seu coração que é do tamanho exato de Deus. Tem um buraquinho que nada vai preencher. Namorado, namorada, marido, esposa, dinheiro, fama, aplauso, nada vai preencher aquilo que é de Deus. E é por isso que às vezes a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. É por isso que às vezes, irmãos, a gente fica meio aflito, agoniado. Você olha para a sua vida, mas eu tenho tudo. Eu me sinto completo. Parece que não me falta nada. E que aflição é essa dentro do meu coração? É Deus que está querendo entrar e ocupar o espaço que é dele. E eu me lembro que por causa disso a palavra era falada, eu baixei a minha cabeça e veio um misto de vergonha, porque eu sabia que era o meu momento aquilo, mas eu fiquei um pouco angustiado com aquilo, que eu sabia que Deus estava me chamando. E eu me lembro que eu comecei a suar, eu comecei a chorar, foi um misto de emoções, e talvez desde agora pessoas já estão se sentindo assim. O teu coração está pulsando e você já está sentindo Deus falar, chegou o momento de você me escolher. Você talvez me negue há anos. E eu sinto de Deus, tem pessoas que já dizem não para Deus, já tem 10 anos, 7 anos, 8 anos. Eu me lembro muito claramente, eu passei 7 anos dizendo não para Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu disse, eu vou viver agora pelo menos 7 anos muito intensos,
porque eu preciso recuperar o tempo que eu te disse não, Deus. E eu sinto que pessoas estão dessa mesma forma, e por um mero acaso você acredita, você veio cair logo hoje aqui, e alguém está te dizendo que você tem dito há muito tempo não para Deus, e Ele te chamou. É hoje o dia. É hoje o dia de mudar. É hoje o dia de descansar em mim. É hoje o dia de perceber o que eu tenho para fazer na sua vida. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele eu cearei. Sabe o que significa isso? Que Jesus é educado. Jesus, ele não entra de voadeira na porta da tua casa, na porta do teu coração. Ele não pega a porta do teu coração e ele abre e fala, agora eu vou entrar. Não, ele bate na porta do teu coração, educadamente ele diz, ei, deixa eu entrar. Porque se você abrir a porta e você me convidar para entrar, eu vou viver uma comunhão eterna com você. Eu entrarei e cearei com você. Porque Jesus, Ele nem sequer mesmo, Ele só quer ser um visitante. Em nome do Espírito Santo, Ele quer habitar em você. Ele quer mudar a tua vida para sempre. Agora entenda, eu por exemplo falei hoje dos 10 anos de casado e muito até, ganhando mais pontos. Mas o negócio que eu entendi muito claro é que existem alguns símbolos externos, por exemplo a nossa aliança. São símbolos externos que comprovam e provam um símbolo interno que existe no nosso coração. Existe um símbolo interno dentro de nós que pulsa pela eternidade e diz, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. Mas precisa ter um símbolo externo que diz, Senhor, eis-me aqui. Eu na frente de todo mundo, para todo mundo ver, eu declaro que a minha vida é do Senhor. A minha vida é tua. Faz o que tu bem entenderes da minha vida. E é por isso nessa noite, gosto de dizer que nem o pastor Lorival sempre fala, isso não precisa florear. Nós só precisamos entender que essa é a grande oportunidade da sua vida. O jovem rico, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque ele não quis renunciar. O problema dele não era o dinheiro na mão, o problema dele era o dinheiro no coração. Você entendeu a diferença? O problema não é o que você tem, o problema é se isso tem o seu coração, porque o seu coração é de Jesus, o seu coração é de Deus, e Ele quer o teu coração. Feche teus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, eu acredito que essa palavra, Deus, ela é para mexer no nosso coração, Pai. Pai, eu prego para mim mesmo hoje, nessa noite também, Deus. Eu não posso sair desse lugar da mesma forma que eu entrei, Pai. Eu preciso sair daqui transformado, mudado. Eu preciso renunciar àquilo que me afasta de Ti. E eu oro também pelos meus irmãos, Deus. Uma janela de oportunidade se abre hoje, nessa noite, Pai. E nós não queremos que ela passe despercebida, Deus. Porque nós temos uma eternidade para viver com o Senhor. Eu sei que em muitos momentos não temos vivido tempos tão agradáveis, Pai. Mas uma coisa é certa, nós queremos o Senhor na nossa vida, Pai. E eu te peço, faz uma mudança, Pai. Da mesma forma que um dia, Pai, eu fui impactado por essa palavra, e o Senhor me fez um convite, aqui eu estou. Hoje eu creio que essa janela de oportunidade se abre novamente, ó Pai.